Olá, muito bom dia a todos que estão assistindo o nosso canal hoje e amanhã e depois de amanhã. Portanto, sejam bem-vindos ao canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, quero me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalhamos aqui em Portugal com assuntos relacionados a projetos de imigração. E quando falamos de imigração, evidentemente surgem dúvidas, e são milhares de dúvidas que surgem nas cabeças daquelas pessoas que estão fora de Portugal e que pretendem vir a Portugal. Aí não sabe se vem como turista, se vem como turista vai ficar legal, se vai ficar ilegal, como é que não é. Enfim, tentamos ajudar dentro daquilo que nos é possível. E quando eu digo ajudar, evidentemente, nós estamos falando em dar informações sobre a legalidade das questões que envolvem um projeto de imigração. Ok? Então, se você está assistindo pela primeira vez, eu quero lhe convidar. Para quê? Para que se inscreva em nosso canal, para dar o like aos nossos vídeos, para que compartilhe este vídeo, estas informações que aqui são colocadas, para os seus amigos, para os seus familiares, porque vai que alguém tem um conhecido, que é conhecido do amigo, e que ele tem um projeto para vir a Portugal. Portanto, por isso é importante dar o like, porque com o like o YouTube entende que o material é interessante, ele vai levar isso para mais pessoas, e por outro lado, evidentemente, compartilhar e fazer chegar até os seus amigos. Estas são nossas recomendações iniciais. E a vocês todos que já são nossos seguidores, que estão inscritos no canal, nosso muito obrigado. Vocês que participam, trazendo aqui embaixo dos comentários do canal, mandando aqui também para o Instagram, que está aqui embaixo. Ó. Nosso Instagram está aqui. Então, para vocês que mandam para o Instagram também, nosso muito obrigado. E dentro da nossa possibilidade, nós respondemos, damos um retorno, damos um posicionamento. E tem semanas em que isto é mais fácil de se resolver, porque o tempo é, digamos assim, mais favorável a isto. Tem semanas que não dá, porque a correria é grande, o serviço é grande, então também não dá para responder a tudo e a todos aqui no canal, nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem lá, também no Messenger. Portanto, tenham calma, tenham paciência, que as coisas vão se resolver tranquilamente, ok? E quando eu digo tranquilamente, sempre olhando aquilo que pode ou não pode ser resolvido dentro da lei para que venham de maneira tranquila. Como diz o nosso material hoje, dúvidas sobre os novos vistos? Então, vamos lá, o papo reto é pergunta na tela e resposta do outro lado. Vamos tentar esclarecer aqui alguns pontos que nos foram trazidos no decorrer dos últimos dias. São muitas as perguntas, nós vamos pontuar algumas aqui, eu vou fazer a leitura da pergunta que veio e vou tentar responder para vocês da melhor maneira e dentro daquilo que é possível responder até agora. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: brasileiro. Nosso foco sempre é o cidadão brasileiro que pretende vir a Portugal, principalmente. Evidente que nós atendemos pessoas de outras nacionalidades, mas o nosso maior público é o público brasileiro. Então, para você que está no Brasil, primeira coisa quando se fala em visto consular para vir a Portugal. Portugal, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem contrato firmado com uma empresa que denomina-se VFS Global. VFS Global. Esta empresa tem filial no Brasil e absorve todos os processos que são direcionados ao consulado português, portanto, ao Estado português, para requerer visto de entrada em Portugal. Dito isto, vamos entender que existem vários escritórios da VFS espalhados pelo Brasil, cada um atende a uma determinada região do Brasil, e é para esta região, para este escritório que é responsável por esta região, que você precisa encaminhar o seu pedido de visto consular. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um site, tem uma página, aonde
Também é possível pedir vistos, chamado e-Visa, também do governo português. Só que esta página é aplicável, ou seja, ela pode ser utilizada para os países onde não há representação da VFS, ou aonde não há uma representação consular portuguesa, o que não é o caso do brasileiro. O brasileiro que está lá no Brasil, ele precisa encaminhar os processos para a VFS. Ponto. Nós estamos hoje, já há uma semana, com a vigência do regulamento da Lei de Estrangeiros. Isso significa que o visto para nômade digital, o visto para procurar trabalho em Portugal e as regras para todos os vistos, para quem é cidadão de países da comunidade de língua portuguesa, CPLP, estão em vigor. Todos podem ser aplicados, todos estão disponíveis. A questão é que para os brasileiros que dependem da VFS, até hoje, nós estamos aqui em sábado, 5 de novembro, não há nas páginas da VFS do Brasil, nos vários escritórios, nenhuma regulamentação, nenhuma informação a respeito das novas regras que podem ser aplicadas aos vistos que são permitidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui de Portugal. Portanto, é uma falha, diria que grave, porque está trazendo prejuízo para todas estas pessoas. Tem muito que temos visto informação, que temos acompanhado, de que as pessoas estão fazendo o pedido pelo e-Visa. Bem, querem fazer, façam. Mas, muito provavelmente, isto vai retornar e vai ser encaminhado à VFS, que vai fazer análise, que volta para o consulado. Ou seja, pode ser que isto não resulte em nada, porque é a VFS, a empresa contratada por Portugal para resolver o assunto. É ela que tem a competência de receber os processos e de analisar os documentos e depois encaminhar ao consulado para que eles, então, deem o parecer final. Pode ser, por outro lado, prejuízo maior agora, simplesmente o Estado português dizer assim: não somos competentes para analisar o seu processo, você tem que se dirigir à VFS e encerrou por aqui. Pode acontecer? Pode. Simplesmente você inseriu todos os dados, todos os documentos, todas as informações no site do e-Visa e o Estado português vai dizer: mas eu não sou competente para analisar o seu pedido porque nós temos um contrato com a VFS aí no seu país de origem e, portanto, é lá que você tem que encaminhar. Processo indeferido. E você tem que começar tudo de novo lá no site da VFS. Quando a senhora VFS se dedicar um pouco, né, a dar atenção a estas pessoas e publicar finalmente no seu site as instruções básicas para o requerimento de um visto dentro das novas regras do Estado português. Então, basicamente é isso. Vamos colocar aqui um desabafo, mas é uma realidade. Nós temos a regra, nós temos tudo e não sabemos como operar. E não sabemos como operar porque uma empresa paga pelo Estado português para fazer o serviço não o faz. Já teve tempo suficiente entre a lei e a promulgação da lei, entre a publicação do regulamento e 30 dias para que o regulamento entrasse em vigor, a VFS fosse capaz de tirar um tempo para redigir as novas regras e publicar no seu site a partir do dia 31, a partir do dia 1º de novembro. Eu digo 31 de outubro, né, que foi quando entrou a possibilidade de se aplicar, porque dia 30 de outubro foi domingo. Então foi a partir do dia 31, segunda-feira, que isto passou a valer. Mas nem dia 31, nem dia 1º, que foi feriado em Portugal, nem dia 2, que foi feriado no Brasil, nem dia 3, nem dia 4, e hoje estamos no dia 5 e nada ainda. Então, lamento,
Mas esta é a situação para quem está no Brasil dependendo da VFS. Como eu disse, querem fazer no Evisa? Podem fazer, mas não vou afirmar aqui, em hipótese alguma, de que isto vai dar certo. Pode, na melhor das hipóteses, ser reenviado o seu processo para a VSS fazer a análise. Por outro lado, na pior hipótese, pode ser negado o pedido, porque o canal não é este, né? O meio não é este, e você tem que, então, juntar todos os documentos de novo e levar para a VFS. Perceba que são exigências de apresentação de documentos originais, e isto você tem que fazer. Não dá para fazer um original pelo site. Lá você digitaliza um documento e disponibiliza. Então, estamos aí numa situação meio que delicada em razão da inércia da VFS no Brasil. Muito bem. Vamos responder, então, algumas perguntas que nos chegaram no decorrer da semana. Vou pegar o caso aqui de uma das nossas seguidoras. Bom dia. Pretendo ir para Portugal usando este visto. Ela está se referindo aqui ao visto de procura de trabalho em Portugal. Sou casada e não tenho filhos. Nesse caso, eu devo fazer um processo para mim e outro para meu marido? Ou peço visto apenas para ele e vou como acompanhante? Nós dois estamos indo na intenção de trabalhar. Muito bem, teve várias outras pessoas aqui que são também seguidores do canal que deram o seu parecer a respeito do assunto. E eu digo o seguinte: primeiro, visto é um documento pessoal único e intransferível, assim como é o seu título de identidade no Brasil, o seu RG, assim como é o seu CPF, assim como é a sua carta de condução, CNH, assim como é o seu passaporte. Não dá para o Dr. Renato ir ao consulado pedir um passaporte para a senhora Úrsula, por exemplo, para a dona Maria, por exemplo, para o seu José, por exemplo. Cada um cuida do seu processo. E quando este visto é concedido, é ele que pode e está autorizado a viajar com o visto. Neste caso, como ela colocou aqui, nós dois estamos indo na intenção de trabalhar. Neste caso, significa que cada um dos dois deve fazer um visto para procurar trabalho. A outra hipótese, um deles poderia fazer o visto e o outro faria um visto de acompanhamento para vir a Portugal, para que não haja aquela detestada separação da família, o desmembramento da família. Poderia ser resolvido com este visto. Mas perceba, se a ideia já é vir para trabalhar, então peçam ambos o visto de procurar trabalho. Até porque, se a segunda pessoa, seja ele ou seja ela, não importa, vem com um visto de acompanhamento, isto vai significar depois que esta segunda pessoa, se arrumar um emprego, vai entrar na fila do artigo 88, 89, porque às vezes é uma relação de trabalho autônoma, não é um contrato de trabalho, então vai ter que fazer um artigo ou outro da lei para conseguir o quê? A manifestação de interesse. E isto leva 3 anos para sair. Ora, agonia, de que quando se consegue ainda demora mais um tempo. Então, percebam, não é negócio. Vir com o visto é a melhor alternativa, sempre, porque senão você cai na ilegalidade. Essa história de dizer que é irregular, desculpe-me, não é. É ilegal. Você pode ter entrado legalmente em Portugal, arrumado um emprego e agora quer se legalizar. Já diz o termo, legalizar. Portanto, você está ilegal. Não é se regularizar, você quer se legalizar em Portugal. Portanto, é só entender o que significa esta palavrinha. Então, no caso desta pergunta, a resposta é: venham cada um com o seu visto adequado. Qual é o visto adequado? Procurar trabalho em Portugal. Ok? Vamos para uma outra que também chegou aqui. Uma dúvida. Vou pedir o visto de procura de trabalho. Por fazer parte dos países da CPLP, não preciso de passagem de ida e volta e nem comprovar os meios de subsistência. Gente,
Já tem vários vídeos aqui no canal e em muitos outros canais que falam a respeito deste caso. Se é um visto temporário, é uma situação. Se não é visto temporário, se é um visto definitivo, se é um visto de residência, não precisa. Então veja qual é o visto. Nós estamos falando de procura de trabalho. Isto não quer dizer que você vai encontrar trabalho. Ninguém lhe garante que vai encontrar trabalho. O Estado não está dizendo que peça esse visto e você vai chegar aqui e vai conseguir. Então, não é definitivo, isto não é um visto de residência. Ele é um visto para procurar trabalho. Se você quer um visto de residência, peça o D1, que é um visto para quem tem contrato ou promessa de contrato de trabalho, e aí sim as passagens são dispensadas, porque a regra é esta. E aí temos ainda a questão dos meios de subsistência. Meio de subsistência, para quem é CPLP, pode ser substituído por um termo de responsabilidade. Ok? Então você não precisa demonstrar os meios. Regra geral do visto CPLP. Vamos a uma próxima. Olá, doutor. Tendo o termo de responsabilidade e a manifestação de interesse, não preciso de comprovante de meios de subsistência, não é isso? Por gentileza, faz um vídeo de passo a passo de como aplicar o visto de estudante pelo acordo CPLP. Estou em dúvida se para aplicar o de estudante pode ser pelos cursos do IFP. Gente, estudo é instituição de ensino. O curso do IFP é um curso para quem está em Portugal, precisa se qualificar, precisa melhorar o seu conhecimento. O curso do IFP não vai dar nenhum certificado capaz de lhe permitir tirar um visto para residir em Portugal ou para estudar em Portugal. Então é numa instituição de ensino. Ou é um curso técnico, ou é um curso politécnico, que já é de nível superior, ou é um curso de nível secundário, você vem para cá para estudar, ou você vai para uma faculdade. Então, isto sim permite o visto de estudo. Tá? Vamos adiante. Olá, já está no site da VFS o acordo CPLP? Não. Respondemos isso aqui na introdução desse próprio vídeo. Vou para outra. Boa tarde, doutor. Vou tirar meu passaporte esta semana. Quer dizer que não posso aplicar o visto para a procura de trabalho? Fiquei com essa dúvida, mas vi um outro vídeo do doutor Célio, nosso colega. Saudações ao doutor Célio. Ontem, e lá estava com a data de ontem, ou seja, essa data mostrada atualiza todo dia. Eu não entendi muito bem o que o cidadão quis dizer aqui, mas perceba, se você está no Brasil, falamos disto há pouquinho, precisa aguardar que a VFS publique na sua página as informações e as regras que ela vai aplicar para os vistos nos termos da nova legislação. E ainda vem aquela situação, né? Dependendo da VFS a qual você está subordinado aí no Brasil, as regras mudam. Quer dizer, temos uma lei, temos um regulamento, e depois é uma festa. Porque depois cada VFS resolve de um jeito e resolve do seu jeito. Então, é assim que funciona, lamentavelmente. Uma outra pergunta aqui. Doutor Renato, boa tarde. Eu já assisti a inúmeros vídeos, li a lei, o decreto, fiz um pente fino no site da VFS. Mas como é tudo novo, creio eu, botou entre parênteses aqui, eles não colocaram nada sobre valores e taxas cobradas para aplicar para o visto de procura de trabalho. Desculpe se eu falo alguma besteira, pois nunca apliquei para vistos, mas creio que gratuito não é, e não deve ser um valor, entre aspas aqui, barato. E aí deu uma risadinha. Teria algum local onde eu possa obter essa informação, já que na VFS eles apenas mandam respostas eletrônicas, que mandam ir ao site e lá não tem a informação? Thaís. Essa pergunta veio pela Thaís. A Thaís, aliás, é uma participante ativa aqui do canal, tem dado várias informações aqui dentro, né? Dando respostas aí, dando opiniões a respeito daquelas pessoas que interagem aqui conosco. E, Thaís, eu lamento lhe dizer, mas a resposta está naquilo que eu falei antes. Nós estamos no dia 5 de novembro e a VFS ainda não atualizou as suas páginas.
A VFS ainda não foi capaz de fazer isso, mesmo tendo aí mais de 60 dias de prazo para aplicar. Lamentamos, mas temos que aguardar. Eu não recomendo, eu pessoalmente, minha opinião, não recomendo fazer no site do Evisa, porque o pedido do Evisa pode ser negado ou ele pode ser redirecionado e você não vai ter vantagem alguma, você vai ter que se enquadrar nas regras da VFS. O Evisa trata das regras de acordo com a legislação portuguesa, de acordo com a lei, mas a VFS inventa algumas regrinhas, alguns documentos, alguns questionários, alguns formulários, e aí é que a coisa pode, então, ser definitivamente resolvida. Então, veja lá na VFS, que é da sua jurisdição, né, da sua área de competência, e aí siga com o seu projeto. E tendo dúvidas, entre em contato que a gente tenta resolver aqui. Outra pergunta, por favor me diz os seus meios de subsistência, passagem de volta, seguro, local, onde ficar, comprova-se no ato do pedido do visto ou depois do visto. Quem puder ajudar, por favor. Essa pergunta veio aqui do Simão. Simão, tudo isto é resolvido antes do visto. Você tem que, quando vai pedir um visto, você deve informar, deve comprovar para onde você vai, o que você vai fazer, quanto tempo pretende ficar. Portanto, os meios de subsistência que podem, no caso, se for brasileiro, portanto, membro da CPLP, substituir por um termo de responsabilidade, então você não precisa ter o recurso, o dinheiro na conta para comprovar, mas sempre tenha em mente que esta pessoa que receber, ou melhor, que emitir este documento, ela se responsabiliza totalmente pela sua estada em Portugal. E ela vai ter que comprovar os meios perante o CEF. Então, talvez é aí que a VFS esteja se perdendo ou preocupada, né, de como é que ela vai fazer a comprovação disto. Porque eu imagino que, através de uma declaração do IRS, que é o Imposto de Renda Portuguesa, essa pessoa tenha que comprovar com a VFS de que ela tem condições de ser responsável por você. E este termo de responsabilidade vai ficar arquivado no seu processo e no banco de dados do CEF. Então perceba que há bastante coisa sendo estudada, ou melhor dizendo, já foi estudado, agora sendo implantada, talvez, implantação é o melhor termo. E aí que falta suporte, tá? Mas fica atento, fica ligado que as coisas vão acontecer, não vai demorar mais muito não. Vamos lá, mais uma aqui. Uma dúvida, se eu ingressar no país por meio do visto de procura de trabalho, quando e se poderei começar uma licenciatura em um instituto politécnico? Bem, se você veio com o visto de procura de trabalho, conseguiu o trabalho, nada impede de você estudar. Claro que não. O que você não pode é vir com visto de procurar trabalho, não conseguir querer ficar aqui para estudar. Isso não vai dar certo. Porque o seu visto de procurar trabalho é muito claro. A regra é muito clara, 120 dias mais 60. Se você não completar neste prazo o objetivo da sua vinda, que era procurar trabalho, você tem que abandonar Portugal. Você vai ter que ir de volta. E só vai poder pedir um novo visto depois de 1 ano. Então, perceba, vir para procurar trabalho, conseguir, resolver e ir estudar, ninguém impede. Agora, vir com o visto de procurar trabalho, com o intuito de ir estudar, porque o visto de estudo talvez você não consiga, bem, isso já é outra história e não vai dar certo. Isso não vai ser admitido pelo CEF. Muito bem, vamos aqui a mais uma. Boa tarde, doutor. O termo de responsabilidade já está disponível? Gente, o termo de responsabilidade tem na página do CEF. Bota lá CEF formulários, termo de responsabilidade fronteiras. Está lá o documento, é só pegar, preencher, reconhecer firma por quem for emitir o termo e encaminhar para vocês aí no Brasil para poder o quê? Juntar nos documentos que vão para a VFS. Depois de aprovado o visto, começa a valer quando entrar em Portugal ou quando é aprovado? Gente, visto tem validade de 120 dias. Começa a contar do dia da emissão do visto e não do dia que você chegar em Portugal. Se você esperar 120 dias, e percebam mais um detalhe, 120 dias não são 4 meses. São 120 dias, não são 4 meses. Tá? Isto pode dar erro no seu projeto, fica atento.
Porque tem mês de 31 dias, tem mês de 30 dias e tem mês de 28 ou 29 dias. Então, cuidado. 120 dias. Então, quando ele começa a valer? A partir da data de emissão. Daí você tem 120 dias para poder chegar em Portugal. Agora, se chegar no último dia, você não vai conseguir o emprego e seu prazo acabou. Vai pedir prorrogação de 60 dias. Não conseguiu, volta para casa. Então não perca tempo. Se você conseguir o visto, venha imediatamente. Ok? 3 salários mínimos portugueses, 700 euros, 705 euros o salário. Exatamente. Este é o valor que precisa ser comprovado. 3 vezes o valor do salário mínimo mensal. Português, 705 euros. E aí você tem que fazer a taxa de câmbio aí, vigente no Brasil, naquela oportunidade que você vai pedir o visto, mais ou menos, porque ele pode subir, pode descer, mas aproximadamente isso. Eu nunca calculo com menos de 705, faço aí uma conta de 900 e tantos euros para ficar melhor, para você ter uma folga, porque o câmbio pode variar muito. Depois, posso fazer no segundo formulário, preenchi o formulário errado na questão de tempo de experiência de trabalho. Gente, pode, né? Porque está errado. Então tem que tomar cuidado. Prestem muita atenção quando vocês vão fazer preenchimento destes formulários. Estas informações têm muita capacidade de... Você corre um risco muito grande de colocar uma informação errada e perder o visto. Perder a taxa que você pagou, porque isso custa também o seu dinheirinho. Vamos fazer a conta aí de 90 euros por uma taxa de visto. 100 euros por uma taxa de visto. Faz a conversão para reais aí e veja quanto custa isso do seu salário. Então tem que tomar cuidado, gente, na hora que vai preencher, na hora que vai juntar documentos, na hora que vai preparar todo o dossiê, todo o processo. Olha, a gente tem as nossas orientações são fracionadas. Por quê? Porque não adianta mandar uma informação para o interessado e depois o interessado vai ler aquilo e não vai entender nada, então a gente vai passo a passo. Nós damos uma panorâmica geral de como isso funciona e depois, passo a passo, durante vários dias, tratando de documento por documento, de formulário por formulário, com as instruções para que você não erre o seu projeto. Não é difícil, não é. Não é impossível de conseguir visto. Mesmo antes das regras da CPLP, que agora facilitou bastante, já não era impossível. Você consegue, você tem a condição, você tem todas as possibilidades. Prepare-se, programe-se. Imigração não é coisa para decidir na conversa de boteco hoje e amanhã preparar documento. Vou dizer melhor na segunda, né? Amanhã você está de ressaca. Na segunda e na terça querer dar a entrada. E na semana seguinte, 60 dias depois, vai. Estou falando 60 dias. Você pensa que você vai vir para Portugal. Prepare-se. Você vem para um país diferente, com cultura diferente, longe da família, longe dos amigos. Vai ter inverno, vai ter verão. Verão para brasileiro até que talvez, né, fica fácil, porque a gente está acostumado com calor aí. Mas o inverno já não é assim. Portugal, tanto quanto os demais países da Europa, atravessam uma crise. E vamos falar de uma crise energética. Vai ser o nosso primeiro inverno em que nós não vamos ter gás sobrando, não vamos ter energia elétrica sobrando, pelo menos estas são as previsões daqueles que estão no governo e daqueles que são responsáveis por estas áreas. Os valores do gás, da energia, do aluguel, da alimentação já foram para a estratosfera. Para nós que estamos aqui recebendo em euro. Imagina para você que está aí do lado de lá, né? Você que está aí do outro lado e recebe em reais. O euro valendo aí a casa dos 5,10, 5,20. Porque caiu, né? Porque já teve bem mais do que isso. Então, se você não fizer um projeto, pegando a despesa em euro que você vai ter aqui, calcule um aluguel aí na faixa de 700 euros, um apartamentinho. E se você vier para um quarto, vai gastar 400, vai ter que dividir cozinha, banheiro, internet, água, luz e tudo.
e morar com gente completamente estranha, de nacionalidades estranhas, que não tem os mesmos hábitos do que você, e por aí segue a vida. Quer dizer, é uma dificuldade. Então prepare, faça as contas. Pegue lá o valor do aluguel, pegue o valor da alimentação, pegue o valor do transporte. E aí converte tudo para reais e vê quantos R$ 1.000 você precisa ter para conseguir o seu projeto, para conseguir vir para Portugal, se instalar em Portugal e ter uma vida digna, né? Porque deve ser uma vida digna. Você não pode vir para cá para passar necessidade. Se está passando necessidade aí, querido, eu vou dizer uma coisa, então não venha, fica aí, passa necessidade, passe com a família, porque sempre vai ter alguém para te dar um apoio, sempre vai ter alguém para te dar uma mão, para te estender um braço e para dizer, venha, eu te ajudo. Porque aqui fora a vida é dura, não é mole não. Gente, por hoje era isso. Tem muito mais pergunta aqui da semana, mas assim, nós já estamos com 30 minutos de vídeo e eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Na próxima semana a gente retoma e vamos sempre fazer este trabalho daqui para diante. Então, se você tem dúvidas, quer colocá-la aqui no canal, sem problema algum, deixa na descrição do vídeo e a gente vai, dentro do possível, respondendo a estas perguntas, a estes questionamentos. Valeu? Gente, um grande abraço a todos. Tenham um pouquinho de paciência. Fiquem lá, né, martelando na página da VFS. Daqui a pouco sai o regulamento lá. E aí a gente sabe como aplicar. E aí vamos para o abraço. Excelente final de semana para vocês. E até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.